invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Leitura, discussão e aprovação das atas das sessões anteriores. Desembargador Amilcar. Doutor Diego. De acordo. Aprovado. Julgamentos. Primeiro aqui, pela ordem de sustentações, as inscrições, é um agravo de instrumento, é o 110 da pauta anterior, de número 0805, 109, da relatoria do desembargador Amilcar. Mas esse processo está aguardando a presença do desembargador Glauber, que foi convocado, não é isso, Luciana? Então, quando o desembargador Glauber comparecer, nós vamos julgar todos da Unimed. Isso. Então, vamos continuar aqui. É o 109 também da pauta anterior, agravo de instrumento, 080, 4939, da relatoria do desembargador Amilcar. Está escrito aqui, doutor Miquênio da Silva Câmara. Fala pela agravante. É o 110 da pauta anterior, é o 080, 5109. Certo. Está em mesa, desembargador Amilcar? Está em mesa. Vossa Excelência fala pelo agravante, não é isso? Bom dia a todos. Sim, Excelência. Falo pelo agravante. Excelência dispõe até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, a qual saúdo os demais membros da mesa, o presidente dessa Câmara, bem como o desembargador Amilcar, ao doutor Diego. O presente processo se encontra com decisão denegada de uma concessão de pensão por morte do senhor agravante Eric e da decuja Dona Rita, a qual, pasme, mais de 6 meses para o presidente do IPERN despachar, denegando essa ordem, como é desta Câmara, alguns conhecimentos de algumas pensões por morte, bem como os períodos de aposentadoria, ao qual esses processos dá requerimento, mas demora na faixa de 1, 2, até mais meses para serem deferidos. E o presente caso é peculiar, Excelências, porque o presidente do IPERN alegou uma relação de um casamento previdenciário, a qual rechaçamos tanto no processo administrativo, bem como rechaçamos no processo judicial e agora nesta corte, né, com este agravo de instrumento, a qual ele refutou tais alegações sem uma comprovação e aqui, pela teoria ou pelo brocado antigo árabe, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, a qual os familiares dela foram chamados para dizer sobre esse suposto. Colocamos também testemunhas com ata, né, notarial, declarando a relação dos dois, mais de 8 anos de casamento, a qual, pelo simples fato de um grau de disparidade etária entre o requerente e a decujus. E trago informações a Vossas Excelências, pelo menos de conhecimento prático, que os casos em que os requerentes homens sejam com um grau de idade menor do que a parte decujas, ou seja, as mulheres não podem casar, pelo posicionamento do presidente do IPERN, com rapazes mais jovens. Já ao contrário, homens mais velhos com moças menores são deferidos esses requerimentos. Não é o primeiro processo lá do escritório, existe também um processo de uma colega que conta dessa mesma situação, a qual tumultua, né, o processo no IPERN dos requerimentos. E, como alegação, ele tem um órgão interno de conhecimento de Vossas Excelências que se chama CJA, uma comissão de uma junta administrativa judicial que faz essas visitas em locos, pega o depoimento
de algumas pessoas, esquece de frisar as outras testemunhas no processo administrativo e, ao alvedrio do presidente do IPERN, denega, né, chancela essas ordens de pensões, essas ordens de requerimentos, bem como algumas situações peculiares. O que chama a atenção a Vossas Excelências é esse grau de discricionariedade entre a faixa etária, né, entre autores homens mais jovens, que são indeferidos, e há outras situações em que as mulheres mais jovens são deferidas. Eu até brinquei com a colega lá no escritório, porque é uma situação que não existe um patamar jurídico para se comprovar a relação. O casamento as perguntas das comissões são perguntas, às vezes, denegatórias, né? São incisivas no aspecto peculiar da situação de convivência marital e, às vezes, adentra o caminho necessário e desnecessário de uma situação, Excelências. Estive com meu cliente numa dessas situações em qual a pergunta era sobre se ele tinha relações sexuais ou não com a esposa dele. Então, venho aqui a Vossas Excelências, data vênia, solicitar a reformulação desta concessão, né, porque o meu cliente está sendo prejudicado de todas as formas. Os requisitos, os pareceres, até o parecer inicial foram deferidos e não posso afirmar, né, de forma jurídica e categórica aqui, até porque estou sustentando, mas existe em situações extra-secretaria ou extra-situação do IPERN, a qual alguns pareceres dos procuradores solicitado pelo presidente do IPERN que ele reformule, ou seja, dê outro parecer que seja favorável à instituição. E isso não pode acontecer, já que presume-se a situação e a não ser que tenha uma prova contrária, que possa destituir os requisitos legais das leis dos servidores públicos civis, né, aqui do Estado do Rio Grande do Norte. É neste sentido que peço a reformulação total da decisão a qual foi denegada e fica as Vossas Excelências já subsistente que terão mais outros processos sobre este tema, que é um tema que o próprio IPERN já está colocando, que todas as relações que tenham uma disparidade de idade, praticamente na visão do presidente, é casamento previdenciário. Nestes termos, é o que eu peço deferimento. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, não obstante a clareza da sustentação oral do nobre advogado, estamos entendendo por encaminhar pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que trata-se de agravo de instrumento. Há uma dúvida em relação à natureza da relação havida entre o agravante e a falecida e entendo que essas dúvidas só poderão ser dirimidas com o aprofundamento da instrução processual. E assim sendo, encaminho pela manutenção da decisão, ressaltando-se que isso trata-se ainda de decisão em sede de agravo de instrumento, caráter liminar. Isso é a posição da Câmara, realmente. Se faz necessário um aprofundamento maior da instrução, não há nenhum destaque. Proclamo pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Dando continuidade ao 126 da pauta anterior, uma apelação civil 085 5668, da relatoria do desembargador Amilcar. Está escrito para sustentação oral do Dr. Flávio Moura Nunes de Vasconcelos. Fala pela parte apelada. Não está presente, né? E também não haveria interesse, desprovimento, que está proclamado no termo do voto do relator, conhecimento e desprovimento do recurso. O 112 da pauta anterior, agravo do instrumento, 080 73 97, da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Sustentação oral, advogado escrito, Dr. Daniel Monteiro da Silva. Fala pela parte agravante. Dr. Daniel. Aqui é Monteiro da Silva. Então, pelo conhecimento e desprovimento, está proclamado.
113 da pauta anterior, agravo de instrumento, 080, 84, 19. Esse também tem a questão da Unimed, excelência. Ah, isso. 118, apelação civil 080, 51, 81. Relatoria do desembargador Amilcar. Dr. Tiago Praxedes de Vasconcelos. Então, pelo conhecimento e provimento do apelo dos autores, conhecimento e parcial provimento do recurso dos réus. Esse não está também na questão da sustentação por virtual, não? Não, então, olhando aqui, olha, então, está proclamado nos termos do voto do relator. 116, pauta anterior, remessa necessária e apelação civil, 080, 029,5. Relatoria do desembargador Amilcar, Dr. Laplace Rosado Coelho Neto. Fala pelo apelante. Ele não está na sala virtual. O relator está encaminhando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Está proclamado. Não. Que Unimed. 114 da pauta anterior, apelação civil 080, 0132, relatoria do desembargador Amilcar Maia. Está escrita a doutora Beatriz da Silva Santos. Fala pela parte apelada, também pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Exato, excelência. Então está proclamado os termos do voto do relator. Falta o 108, eu acho que passou na página anterior. É o 080 1789. O 108 é suspeição. Tem suspeição? Tem. Eu não vi aqui porque não está anotado. Suspeição minha. 121 da pauta anterior, apelação civil, 081, 1667. Relatoria do desembargador Amilcar. Dr. Oswaldo Reis Arouca Neto. Fala pelo apelante. Não está, mas o recurso é conhecido e provido. Não há destaque. Está proclamado nos termos do voto do relator. O 117 também da pauta anterior, grau do instrumento, 080, 1017. Também da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Esse é da Unimed, excelência. Isso. Agora foi que eu vi. Isso. 102 da pauta anterior, apelação civil 080 04 92 da minha relatoria. Está escrita a doutora Júlia Cardoso Campos Miranda. Não está, fala pela parte apelante. Conhecimento e desprovimento do apelo está proclamado no termo do voto do relator. 96 da pauta anterior, agravo de instrumento 080 28 02. Sou o relator. Está escrito doutor Laíre de Abreu Faria. Não está escrito. Então, o voto, o encaminhamento é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Está proclamado os termos do voto do relator. Não há destaque. 105 da pauta anterior, apelação civil 080 1675, relator doutor Diego de Almeida Cabral. Advogado escrito é doutor Fábio Rivelli. Fala pela parte apelante. Está em mesa, doutor? Excelência. Perdão. Não vai ser o doutor Rivelli. É Paula, eu estou aqui. Vossa Excelência está habilitada nos autos. Sim. Tem um subestabelecimento protocolado. Ok. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Tá certo. Primeiramente, bom dia a todos. Eu só queria fazer uma primeira consideração antes de entrar no mérito desse caso em si, que é em respeito à liberdade de expressão, em vedação à censura prévia, o nosso ordenamento jurídico ele adota um sistema de controle de material na internet a posteriori. Ou seja, primeiro se permite que as pessoas falem, primeiro se permite que as pessoas façam postagens, para que depois
exista o controle se esse material vai ser removido, se esse material vai ser removido, retirado da internet ou não. E o modo de remoção pode ser por uma decisão judicial, ou seja, o judiciário entendeu que o conteúdo é ilícito, ou pode ser porque se verificou que o conteúdo viola as regras contratuais entre o usuário e a plataforma que ele optou por fazer a divulgação do conteúdo dele. Essa é a primeira consideração, ou seja, o controle é sempre a posteriori, pelo Marco Civil da Internet e pela própria Constituição Federal. E aí, então, preciso explicar como funciona o produto da Google, que no caso é a apelante, envolvido nesse processo, que chama Google AdSense. O que é o Google AdSense? As pessoas que têm sites, que elas têm páginas de conteúdo, elas se inscrevem para que esses sites delas sejam qualificados para que sejam exibidos anúncios. E do outro lado, existem pessoas que pagam por esses anúncios para serem exibidos em certas páginas. As pessoas não escolhem quais páginas elas vão ser exibidas, mas elas pagam por esses cliques. Só que o controle é a posteriori. Por óbvio, quem se inscreve, quem tem um site se inscreve para que o site gere receita, para que sejam exibidos anúncios, ele não paga para isso. Você se inscreve e aguarda para ver se seu site é qualificado, se vai ser exibido anúncio nele ou não. Só que existe essa questão de que o controle é a posteriori. Porque, primeiro, a pessoa precisa criar o site e às vezes nem sempre é tão rápido. A plataforma nem sempre vai perceber de imediato que um site viola as regras da plataforma. Só que é preciso que existam certas nortes para esses sites. Existem regras de conteúdo para que esses sites possam veicular anúncios, porque senão existe um prejuízo para o anunciante, porque senão o anunciante está pagando por cliques em um site que na verdade não atrai ninguém. Só que, como disse, esse controle é a posteriori. Então, esse valor que aparece no saldo do titular da conta, do titular do saldo do site, ele é uma expectativa de receita, porque se precisa precisa se checar se os cliques que foram feitos são válidos, ou seja, se o site, de certa forma, ele atendia os requisitos da plataforma, porque senão o anunciante ele pagou por um clique que não gerou uma visibilidade para ele. Se não fosse assim, seria permitido que as pessoas criassem sites sem conteúdo nenhum, se inscrevessem no programa, recebessem cliques e aguardassem até que a Google perceba a violação e depois falar, não, eu tinha direito de receber, porque meu site gerou cliques. Só que o contrato, exatamente pela maneira como funciona o negócio, ele prevê que vai ser feita a checagem e se for verificar que os cliques não foram válidos, ou seja, que o site não agregava conteúdo de fato, o valor é retido, porque senão você causa um prejuízo para o terceiro anunciante. Essa é inerente ao negócio, porque senão permite muita fraude, porque as pessoas podem criar vários sites que, na verdade, não agregam nada, e alguém pagou por esse anúncio, e aí a pessoa quer receber os valores, mas o site dela não era, de fato, adequado às políticas, e foi o que aconteceu no caso Intela. O autor, ele entrou com uma ação, o autor que no caso é apelado, ele entrou com uma ação dizendo que ele tinha saldo na conta AdSense, ele era, no caso, um titular de site, mas ele sequer trouxe na inicial qual era esse site dele, provavelmente, propositalmente, porque senão se entraria no site e se verificaria que o site, na verdade, não tinha conteúdo relevante. E aí ele não trouxe. E a Google trouxe na contestação as fotos, os prints desse site dele. E se mostra que o site dele, na verdade, era 70%, 80% anúncio. Não tinha curadoria manual, não tinha conteúdo original, o que são proibições expressas no contrato pactuado, nas diretrizes do AdSense. E é exatamente por isso, porque o site, a estrutura do site é como se a pessoa fosse... O site foi criado para clicar em anúncios, não tinha um conteúdo relevante. Então, todo mundo que anunciou nesse site é como se tivesse perdido o anúncio se o valor não puder ficar retido, caso se verifique a violação. E foi o que aconteceu no caso Intela. É por isso que a Google vem falando que o que tinha, se tinha alguma coisa na conta, era uma expectativa de receita. Porque está comprovado nos autos que houve a violação às diretrizes da plataforma. Essa é a primeira razão pela qual a sentença ela precisa ser reformada. Porque não considerou que a violação e esse prejuízo dos anunciantes, ele está comprovado nos autos.
E aí existe um pedido subsidiário, que é de eventual restituição dos valores, só que no caso não existiu, ele não tem que se falar em restituição de um valor que era só uma expectativa. Se você viu que a pessoa não preenchia, que os cliques não foram válidos, de certa forma, que o site não preenchia as condições da plataforma, não tem valor a ser restituído, porque de fato a pessoa não tinha aquele valor. Então essas são as razões, eu peço que seja reformada a sentença e agradeço a todos. Com a palavra o relator. Bem, senhor presidente, o caso foi bem relatado pela doutora advogada, envolve algo bem atual. A parte autora possuía uma conta nessa tecnologia, nessa plataforma chamada Google AdSense, e sua conta foi excluída. É uma forma de monetização dos sites que você tem com a disponibilização de publicidade. A alegação foi que a parte autora não atendia as regras que eram estipuladas por essa plataforma, Google AdSense. Exatamente nesse sentido de que ela não tinha conteúdo original e relevante, utilizando ela para captar, monetizar com publicidade. Só que a Google, quando foi chamada para esse processo para se defender, ela trouxe apenas um print e que não fica nem claro se era do site da parte autora, Não há demonstração alguma pela Google de que houve de fato esse descumprimento das regras desta plataforma, do que tinha sido estabelecido. Por esta razão, o juízo de primeiro grau atendeu o pedido da parte autora para que fossem liberados os valores que estavam retidos dessa publicidade que estava disponibilizada no site. A Google apelou, insistindo nesses mesmos argumentos, mas volta a dizer, não conseguiu comprovar de fato que a parte autora teria violado as regras do Google AdSense. Por esta razão, me parece que tem razão a parte autora, dizendo que foi arbitrária o seu desligamento e a retenção dos valores a que teria direito pela publicidade que foi veiculada pelo seu site, já que não demonstrada a violação das regras. Inclusive, apesar de ser um tema diferente, a própria sentença de primeiro grau traz um caso muito semelhante que foi julgado pelo TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse sentido, então, encaminho o voto pelo desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. No sistema não há nenhum destaque. Estou proclamando conhecimento e desprovimento do recurso. Sistema do voto do relator. Próximo é o 97 da pauta anterior, parágrafo interno 080-5264. Está escrito Dr. Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior. Se tratar de agravo interno, não há sustentação, não é isso? Ok, tá certo. Nós teve uma questão de ordem e que nós aprovamos. Doutor Raimundo, está escrito? Não está. Então, o caminhamento vota pelo conhecimento e desprovimento do recurso e fica o agravo interno prejudicado. Não há destaque. Está proclamado nos termos do voto do relator, que sou eu. 98, agravo de instrumento 080-8161. Eu sou o relator. Está escrito Dr. Rodrigo de Figueiredo Tavares de Araújo. Aqui. Doutor Rodrigo fala pelo agravante, não é isso? Pela empresa agravante. Perfeitamente, excelência. Doutor Rodrigo, o voto aqui, o encaminhamento do voto é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Eu posso até ler a parte final aqui do voto para ver se Vossa Excelência deseja ou não fazer a sustentação. Eu agradeço, excelência, se o senhor puder fazer essa gentileza de ler a parte final do voto. Sim, leio sim, só um Nesse minuto. caso, pode ser, talvez dispense. Só um minuto. Assim considerando que a verba honorária constitui matéria de ordem pública, forçoso é concluir que não poderia o juízo, sem que estabelecido o valor definitivo da condenação, fixar o percentual devido na fase de conhecimento.
Referida constatação, impõe a reforma da decisão agravada para que se aguarde a conclusão dos cálculos e fixação do valor final devido, para que só assim seja estabelecido o percentual da fase de conhecimento e os honorários da fase de execução, deste sendo abstrata a parte incontroversa. Faço o exposto, com isso dou provimento parcial ao recurso, agravo para reformar a decisão e determinar o juízo que os honorários da fase de conhecimento sejam fixados apenas quanto ao estabelecido o valor total da condenação. Vossa Excelência está com a palavra, fique à vontade para desejar fazer sustentação. Excelência, eu só vou cumprimentar a todos e gostaria apenas de fazer uma pontuação, porque esse caso ele é de um cumprimento de sentença onde o processo de conhecimento transitou em julgado e o tribunal deixou para a fase de execução a fixação do percentual dos honorários. E já existe, inclusive, uma decisão, e nós informamos isso no recurso, estabelecendo um montante incontroverso dessa execução e até mesmo autorizando que já se proceda ao precatório, a inscrição do precatório, do montante principal e até da verba honorária, né, que seria o natural. Então, nós temos até um pedido subsidiário no recurso para que, se não fosse o caso de já estabelecer o percentual, que se estabelecesse o percentual sobre o montante já em controverso. Sem prejuízo de ajuste final. A parte em controvérsia está abstraída disso. A ressalva da abstração da parte em controvérsia. Mas aí o senhor não fixa o percentual que incidiria sobre a parte em controvérsia? Não. Estamos no agravo de instrumento. Mas fica à vontade, pode... Não, o nosso argumento é nesse sentido, Excelência, de que, primeiro, é um agravo de instrumento porque estamos em primeira instância em cumprimento de sentença, né? Então, é um agravo contra a decisão que estabelece um marco e não existe mais apelação, né? Não é um processo de conhecimento. Então, não é uma liminar em primeira instância, é uma decisão efetivamente interlocutória de um aspecto interlocutório, me desculpa até a redundância, do processo de cumprimento de sentença. Então, nesse sentido é que ficaria ainda o nosso pedido até para evitar um embargo de declaração, para que já se estabelecesse, então, se já está destacando a parte em controvérsia, que já se fixasse o percentual dos honorários advocatícios no percentual máximo admitido na faixa em que se enquadra o montante em controvérsia da execução. Porque no primeiro grau foi fixado em 1,5%, né, por cento. Isso. Porque, em primeira instância, ele entendeu que a execução ela estava na maior faixa, né, que naquela acima de 100 mil salários mínimos, e aí o juiz ele fixou em 1,5%, muito próximo do mínimo, e aí sob o argumento de que a execução seria um valor muito alto. E aí nosso argumento, no fundamento recursal, é de que o valor, a ordem de grandeza da execução, ela não se presta a aquilatar o percentual dos honorários, né? A ordem de grandeza da execução encaixa os honorários em uma das faixas previstas no artigo 85, lá no parágrafo 3º do CPC de 2015. Dentro da faixa, quem vai estabelecer, balizar se os honorários vão ficar no percentual mínimo ou máximo, são aqueles aspectos do grau o zelo do profissional, a importância do processo, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado, e aí é com base nesses fundamentos de que todo o trabalho realizado ao longo desse processo, que foi um processo de grande magnitude, de grande volume de trabalho, de grande importância, que demandou um acuro e uma atenção específica e especial dos causídicos, para que se estabeleça que o percentual da verba é o máximo da faixa em que se enquadrar o valor da execução, e não no mínimo, quase no mínimo, né, como fez a decisão agravada, que ele enquadrou numa faixa de 1 a 3 e ele deu 1,5. E 1,5 não é nem a metade, né, muito próximo do mínimo. E sem mesmo dizer quais os fundamentos com base no CPC que levariam a isso, apenas dizendo que era uma execução muito alta e que 1,5% sobre esse valor já estava
vamos dizer assim, de bom tamanho, no entendimento do juiz de primeira instância, para remunerar o trabalho desenvolvido pelos advogados. E o nosso argumento é de que o valor da execução não é parâmetro para fixação dos honorários, é parâmetro para incluir em uma das faixas, e o parâmetro para dizer se vai ficar na faixa mínima ou na faixa máxima são esses que eu mencionei, e ao que nos parece, ou que denota realmente da análise do processo, de todo o trabalho que foi desenvolvido, é de que a fixação justa e equânime seria no percentual máximo. E aí é nesse sentido que fica o nosso pedido. Ok. Então, encaminhamento do voto aqui pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, nos termos que já foi lido para Vossa Excelência, para os demais. E se Vossa Excelência entender que deve ter algum esclarecimento, tem um prazo legal para ter posição de embargo de declaração. Não há destaque, estou proclamando os termos do voto do relator. Daqui as boas-vindas ao desembargador Glauber Rego, seja sempre bem-vindo, é um prazer ter Vossa Excelência aqui na nossa Câmara. Obrigado. Obrigado, presidente, e estou aqui à disposição. Tem vários processos que Vossa Excelência vai funcionar. Eu vou passar a presidência ao desembargador Amilcar, porque eu sou impedido, e Vossa Excelência funcionará nesses processos. Então, passo a presidência ao desembargador Amilcar Maia. Receba a presidência, senhor presidente. E voltando à ordem dos processos... Não, pode. Retornando à ordem dos processos, chamaria o 110 da pauta anterior, é o 0805109, onde tem o impedimento do desembargador João Rebouça, conforme já declarado. Dr. Rodrigo Menezes da Costa, a Câmara requereu a oportunidade para falar pela Unimed. Está presente, Dr. Rodrigo? Na sala virtual, Luciana. Não está presente? O que tem aqui é o Dr. Rodrigo Aires. Então, proclamando aqui a situação, esse processo ele estava com algum problema de visualização, mas foi disponibilizado com antecedência. É só o sistema aqui que não estamos conseguindo visualizar, mas o doutor Diego já havia votado. É a questão de suposta fraude no endereço informado no ato da contratação. Tem alguma observação, doutor Diego, doutor desembargador Glauber? Também com o relator. Seguinte, é o 124 da pauta, o 0848706, tem pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Daniel de Melo Lacerda, para falar em nome de Gabriel de Souza Fernandes e Levi de Souza Fernandes, e Dr. Rodrigo Menezes da Câmara para falar em nome da Unimed. Apelo dos duas partes. Dr. Daniel está presente? Presente, Excelência. Com a palavra, doutor Daniel, para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador João Rebouças, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Amilcar, doutor Diego, juiz convocado, desembargador Glauber Rego, aqui muito me orgulha participar dessa sessão, né? Ainda nos conhecemos nos corredores tribunais de contas, né, doutor Glauber? Então, satisfação revê-lo. O caso aqui é bem simples, excelências. Como é um tratamento de TEA, não vou tomar o seu tempo, porque Vossas Excelências julgam essa matéria de forma rotineira. Eu vou simplesmente fazer um destaque de uma questão de fato aqui essencial para o deslinde da controvérsia. E qual é essa? O pedido da inicial pede o tratamento, certo? Em face da Unimed, pelo diagnóstico de autismo. E com base nos laudos. O que foi que aconteceu? Ao longo do processo, as crianças, né, se desenvolveram, elas passaram da idade tenra, né, de 2, 3 anos de idade, e foram sofrendo ajustes. E o que aconteceu em relação à questão do tempo? Eles passaram, no início do tratamento, do método
Denver e uma idade superior passou para o método ABA. E o que foi que aconteceu na sentença? A sentença garantiu o tratamento das crianças, mas em seu dispositivo deixou expresso o laudo, os pontos do primeiro laudo. Enquanto a sentença foi prolatada, já existiam os laudos atualizados de qual era a nova forma de tratamento. E o pedido da inicial não requereu os tratamentos de forma detalhada, requereu o tratamento com base no diagnóstico TEA. E o juiz de primeira instância congelou, digamos assim, de acordo com o pedido da inicial. Isso pode causar um prejuízo enorme, porque se a Unimed quiser cumprir a sentença nos termos do que está no dispositivo, ela não vai estar descumprindo a sentença e meus clientes vão ter que entrar com uma nova demanda só para pedir esse ajuste, porque não foi observado os laudos atualizados. Então, assim, a matéria de direito não faz parte do objeto, aquela questão do ambiente natural, do ambiente clínico. É simplesmente isso. Nossa apelação foi para garantir o tratamento nos termos do pedido inicial e não congelar o tratamento como foi feito na sentença do magistrado de piso. Então, não vou tomar o tempo dos senhores, era simplesmente uma questão de fato que queria esclarecer para vossas excelências. Então, peço o provimento da apelação nos termos de que indicamos e o improvimento da apelação da Unimed, já que é uma apelação conjunta de ambas as partes a ser submetida a esse egrégio Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra o representante da Unimed, também pediu sustentação oral, o Dr. Rodrigo Menezes, está presente. Então, o advogado da Unimed está presente? A matéria ela tem umas peculiaridades, porque aqui na Câmara, assim, em alguns pontos dessa apelação, eu sou vencido com relação a determinados tratamentos. É bom que se diga o desembargador Glauber, até porque tem a matéria não é pacífica em todas as câmaras. Eu pesquisei bastante e tem câmara que defere, tem outras que estão indeferindo algum desses tratamentos que são determinados para essas crianças que recebem o diagnóstico de transtorno do aspecto autista. E aqui também há um adendo que é uma questão de ressarcimento de valores que foram feitos, tratamentos desses que foram feitos fora da rede credenciada. E nesse caso, senhor presidente, colegas, estou aqui encaminhando o voto no sentido de que o ressarcimento de eventual despesa seja observado a tabela de pagamento do plano de saúde para os seus médicos credenciados e com relação aos tratamentos que são necessários, que sejam feitos conforme prescrição médica, observado as diretrizes contidas no meu voto. Nessa situação, eu não sei se nesse caso específico o doutor Diego participou, tem alguma observação a fazer nesse caso específico, porque ele não se refere objetivamente àquela questão do tratamento no ambiente domiciliar e no ambiente escolar. Essas situações são aquelas também que dizem respeito à possibilidade de ressarcimento e de efetuação desses tratamentos fora da rede atualmente credenciada. Observe que o 124, desde ontem que nós comunicamos ao setor de informática, esse como alguns outros processos, apesar de já ter sido incluído, registrar o meu voto, a gente não tem acesso aqui ao sistema. Indago se há alguma observação do doutor Diego a respeito desse processo. Me parece que esse caso não trata, né, daquela discussão do... Não.
estava verificando aqui a apelação, então eu acompanho o relator. Sem divergência também, uma vez que não há a matéria que é objeto da divergência, não é isso? Então, proclamando a unanimidade, chamo o seguinte, que é o 115. Tá pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Rodrigo Menezes, pela Unimed, e Dr. Miquenio Silva Câmara, pela parte apelada. Com a palavra, doutor. Mais uma vez, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, no presente julgamento, desembargador Amilcar, referidos desembargadores, membros do Ministério Público, colegas eventuários, advogados e os colegas que acompanham na internet. Como estou pela parte apelada, creio que houve modificação da decisão inicial, já que irei sustentar. E o presente processo... É porque o momento, o doutor Rodrigo da Unimed não está presente, não? Mas pode prosseguir, até mesmo para que os demais tenham conhecimento da... E o presente processo deferiu, em sentença de primeiro piso, alguns tratamentos, inclusive psicologia infantil, método ABA, teoria comportamental, terapia ocupacional, método PECS, psicologia, psicopedagogia e outros tratamentos que ainda se formam. Como ainda no presente laudo existe a discrepância ainda, que era tratamento feito pelo médico assistente da paciente, que seria feito tanto na escola como na clínica, e o posicionamento de algumas câmaras, como o eminente desembargador, presidente e relator do processo falou, algumas deferem, outras indeferem, e após decisão do STJ, com a listagem, modificação da lei, nós advogados, vossas excelências, magistrados, fica numa situação às vezes conturbada de dar uma decisão e ter que retroceder outras pelo um novo posicionamento. E creio eu, na minha pequenez, que não houve um overrule, pelo menos nesse presente caso, já que os métodos que foram aplicados têm comprovação até mesmo no tratamento. O que creio que não é feito tanto pelo plano de saúde como pelo pessoal que acompanha é um relatório de acompanhamento e avanço de todos os pacientes, para saber se o método é eficiente ou não. E, infelizmente, vem aos gabinetes de Vossa Excelência, primeiramente aos nossos escritórios, e para a gente tentar solucionar ou responder inicialmente às querelas dos nossos clientes. E quando chega nessas possibilidades, tem simplesmente um empecilho, não do judiciário, mas da lei e, às vezes, dos contratos civis entre as partes, que prejudica não só cada função e cada trabalho no desencadear. O que quer dizer isso, Miquenio? Nós, advogados, vamos ter que criar? Não. Vamos ter que aplicar as teorias e as lacunas da lei. Vossas Excelências vão ter que analisar os processos, vão ter uma equipe multidisciplinar para ver. Creio que todos aqui estudaram bem o caso, né? Já estão quase especialistas nas áreas de TEA, de transtorno do espectro autista, bem como de algumas situações de cunho, né, científico, bem mais do que alguns que adentram nessas profissões. E o presente caso se encontra nesse estágio de julgamento de manter ou não os tratamentos evidenciados, né, que é o qual foi deferido em sede de juiz de piso, e, pelo menos na visão e ótica aqui, as modificações, no presente caso, acho que foi mínimas, para que não possa prejudicar o desencadear. E, caso que não é agora, mas que poderia ser feito tanto por nós, advogados, bem como pelos magistrados, seria esse acompanhamento, esse plano de evolução do paciente, relatório, que possa ser anexado tanto para o plano de saúde, para saber dessa eficácia, e não enviar para o NatJus, né, embora que a decisão do STJ já diz isso,
e, às vezes, a eficácia do caso concreto se torna bem maior o desenvolver, o acompanhar, para que possa evoluir esse paciente, que é o que cremos, é o que confiamos e esperamos para que possa ser inserido numa convivência familiar, social, desejada à nossa sociedade. Nesses termos, excelências, que eu pugno pela mantença da sentença, né, em seus fundamentos, ou nas modificações que tenha em relação aos laudos iniciais encaminhados, e não pela modificação legal da lei. É o que creio e é o que defendo. No presente caso, nós estamos a discutir a questão da possibilidade da indenização por danos morais ante a recusa de parcialmente tratamento e o ressarcimento desse tratamento que foi feito fora da rede credenciada. Nesse caso, estamos reduzindo a condenação para danos morais para R$5.000 e, na linha do precedente anterior, nós estamos entendendo a impossibilidade de limitação dessas sessões de tratamento que foram recomendadas pelo médico, mas que fora da rede credenciada deverá ser ressarcido observando a tabela do plano de saúde que paga a seus médicos credenciados. Certa oportunidade, o desembargador Amaury, fazendo pela até a ausência dele, fez algumas considerações a respeito da limitação desse ressarcimento e da possibilidade, mas a criança, como bem disse o nobre advogado, já vinha sendo atendida pela rede pelo seu médico que o fazia, e assim continuou. Fazer com que ela saia nessa situação durante esse tratamento, eu acho um prejuízo, para mim, eu acho injustificável. Entendo que ele pode fazer, de acordo com o que foi prescrito pelo médico responsável, que acompanha, mas observado eventual ressarcimento à tabela que é praticada pelo plano de saúde. E, sendo assim, é como voto. Indago se o doutor Diego, desembargador Glauber, tem alguma observação? Não divido. Ainda com relação a esses processos da Unimed... Senhor presidente, me perdoe lhe interromper. Eu não sei se o meu é o próximo, mas se não for, eu queria pedir ao senhor, se não tiver outro colega inscrito, prioridade, porque eu estou com sustentação na segunda Câmara, esses processos da Unimed também, é o 080-4180. 080-4180. Deixa eu procurar aqui. O senhor não sabe o nome da pauta, não? 73. 63, da pauta do dia. Deixa eu chamar aqui esse tem. 63, sim. Excelentíssimo senhor. Em agravo de instrumento. 080-4180. Excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, minhas saudações de respeito a Vossa Excelência. Apesar de já ter registrado o desembargador Amilcar, Vossa Excelência não estava presente no dia, mas gostaria de saudá-lo pela sua ascensão à presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tendo a certeza que teremos um biênio percorrido dentro dos ditames da Justiça como um todo. Professor Diego, desembargador Glauber, desembargador João Rebouças, ilustre representante do Ministério Público, demais servidores, eventuários de justiça, minhas saudações de respeito. Desembargador Amilcar, quando Vossa Excelência se refere a esses processos, desembargador Glauber, que talvez Vossa Excelência já tenha enfrentado uma vez ou outra, mas não com tanta constância como se enfrenta nas câmaras cíveis, eu gosto muito de fazer um comparativo que a gente enfrenta essa questão de terapia ABA e Denver, ilustre representante do Ministério Público, essa extensão do tratamento como uma inversão de valores. E eu vou dizer ao senhor por quê. Vossa Excelência que compõe a Câmara Criminal sabe que muitas vezes chegam lá processos, agravos em execução, que se discute, por exemplo, uma extensão do sistema prisional para o ambiente domiciliar, porque você colocar uma tornozeleira para o semiaberto é você ficar preso em casa a partir das 19, 20 horas, porque antes disso você está na rua. Mas uma criança não está podendo fazer tratamento prescrito por médico especialista, incluso no rol da ANS, porque esse famigerado rol chega me causa arrepios. Eu não posso desistir de sustentar por um motivo que eu vou trazer como caso prático. Essa semana eu dei entrada em um processo que caiu para determinada vara
doutor Diego. Eu acredito que o juiz, quando viu minha logomarca lá, ele já vai para o pedido direto, vê que assistente terapêutico já faz o indeferimento. Eu só posso crer nisso, porque o pedido do assistente terapêutico em ambiente domiciliar escolar era pedido acessório, não era nem pedido principal no processo, e sequer foi analisado. Trata-se de pedido AT escolar domiciliar, juntou 5 jurisprudências do tribunal, indefira o pedido. Aí uma criança de 4 anos, precisando de tratamento, vai ter que esperar agora o embargo de declaração, ser julgado o embargo para poder manejar recurso. Isso é de se pensar. Doutor Diego, no dia do último julgamento que nós estivemos aqui, eu precisei recuar como uma flecha para poder ir para frente. Porque os ânimos já estavam começando a ficar exaltados, mas no bom sentido da discussão jurídica. Eu cheguei para o desembargador Amauri e disse: desembargador Amauri, Vossa Excelência usou uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu usei uma expressão que é de opinião pessoal, quando eu disse que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser o maior do país, a gente tira o que há de melhor e o que há de pior. Mas não foi criticando a decisão dele, não. Foi pedindo a ele que, por exemplo, seguisse o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que no incidente de assunção de competência decidiu que essas causas de autismo teriam que ser cobertura dos planos, incluindo o ambiente domiciliar escolar. Aqui vizinho, o nosso Nordeste, o Nordeste que acabou de eleger um presidente da República que carregou nas costas uma votação para quem gosta ou para quem não gosta, mas foi a verdade. Por que para São Paulo? Então não quis criticar. E ao final do julgamento, o desembargador Amauri chamou a atenção. Vossa Excelência também, com todo o respeito, inclusive porque Vossa Excelência foi meu professor no curso de Direito e sabe muito bem disso, logo quando assumiu no concurso de juiz de Direito aqui em 2004. O senhor tinha 23 anos, eu era juiz e eu aluno. Eu trouxe, desembargador Amilcar, uma decisão do STJ, 2. Recurso especial, eu vou até falar com calma, porque Vossa Excelência fez o adendo, eu não sei se eu ouvi direito, e eu trouxe, apresentei o recurso especial. Recurso especial 198-5123 de São Paulo. Apelação do plano de saúde. A emenda. Obrigação de fazer paciente diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, com terapêutica recomendada de reabilitação multidisciplinar por meio do método ABA. Aí prossegue no voto, procurador. Cláusula contratual de exclusão de tratamento domiciliar. Abusividade reconhecida. Adaptação de local de tratamento assistencial para residência e escola embasada por relatório médico. Esse recurso especial que eu estou lendo é um recurso da AMIL. Isso aqui foi a emenda da apelação. O ministro, no dia 30 de setembro de 2022, negou provimento ao recurso especial da AMIL, que discutia exatamente isso. Recurso especial 196-1601 de São Paulo, ministra Nancy Andrighi. Ação. Tratamento de TEA, 4 horas por semana, com foco em seletividade alimentar, sem limitação de sessões, ambiente natural, clínico, escolar e domiciliar. Procedência. Acórdão. Parcial provimento. Excluir a obrigatoriedade de cobertura em relação às sessões que ocorram fora do ambiente clínico, por não ser objeto do contrato. Aí o paciente entrou com recurso especial. Aí vamos para o recurso especial. Aduz que a inviabilidade de realizar parte dessas terapias em ambiente natural implica na própria negativa de cobertura, por serem prescritas 40 horas de aba, sendo inviável a sua integral realização dentro do espaço clínico. Aí a ministra Nancy Andrighi, como sempre faz, deu uma aula de direito, sobretudo de direito constitucional, direito à saúde, princípios básicos, que plano de saúde nenhum conhece. Ou finge não conhecer, até eles precisarem. Aí no final ela foi, conheço, e dou provimento ao recurso especial. E eu estou fazendo isso, professor Diego, porque Vossa Excelência, quando eu terminei de falar, Vossa Excelência disse, porque o advogado falou de um recurso especial, mas que não trata bem da mesma matéria que a gente está discutindo, e eu não vejo diferença. É terapia ABA em ambiente escolar e ambiente domiciliar. Aí aqui, desembargador Amilcar, é inverso. No julgamento anterior, Vossa Excelência estava julgando uma causa de direito previdenciário e falou, tem que se esperar a instrução para se ver o direito, mas aqui é o inverso. Aqui é direito à saúde. Tem que se manter o tratamento para depois discutir.
E tem mais, procuradora. Infelizmente, das 18 varas cíveis não especializadas que julgam processo de autismo no Rio Grande do Norte, em Natal, só 3 ou 4 acatam fazer instrução. E isso, que eu considero até um fato novo, eu tive uma instrução quarta-feira, desembargador Amilcar. A testemunha da Unimed, que eu juntei no processo com pedido de prova emprestada, disse a doutora Érica Paiva Tinoco, respondendo. A testemunha da Unimed, arrolada pela Unimed, ao ser questionada pela juíza acerca do assistente terapêutico, especificamente das qualificações, forma de atuação e posicionamento da Unimed. Aí a palavra da testemunha está gravado. O assistente terapêutico, ele vai executar o programa, a elaboração do ABA, o plano terapêutico elaborado pela analista terapêutica. A analista elabora e o assistente terapêutico executa. O assistente terapêutico irá executar no ambiente clínico. E por que no ambiente clínico? Porque o ambiente escolar e domiciliar não se encontra no rol da ANS. A justificativa da testemunha arrolada pela Unimed para dizer por que a Unimed não é falta de comprovação científica, não, desembargador Glauber Rego. É porque não está no rol. Mas o rol, até quando voltou o taxativo mitigado, Luiz Felipe Salomão, o ministro, não disse expressamente que a aba estava fora do julgamento? Depois a RN 539 não também superou tudo isso? E sem contar com a própria lei 14.454, que chegou agora. Aí a juíza perguntou a ele, quando o senhor diz que ele vai executar no ambiente clínico, o senhor está dizendo a política da Unimed, mas o senhor, como profissional, como psicólogo, conhece algum posicionamento científico que esclareça que o método ABA necessita de aplicação do assistente terapêutico em ambiente natural, como se diz em casa e na escola? Ele responde, acredita a senhora ou não, procuradora? Sim. A literatura científica traz os ambientes naturalistas, que pode ser o escolar e domiciliar ou qualquer outro ambiente para o desenvolvimento das habilidades da criança. Sim, a literatura científica traz, e eu não nego essa discussão. Logo, para a criança não ficar desassistida, ela desenvolve o plano terapêutico dentro da clínica. A Unimed tem ciência. O psicólogo arrolado como testemunha da Unimed, e o que eu estou dizendo, se Vossa Excelência quiserem tirar o processo de pauta, baixar a inteligência para analisar o vídeo, como prova emprestada, eu faço até questão. Porque eu vi a doutora Érica, ela chega, deu para trás, assim, porque ela é aquele processo que quando a testemunha fala, que você não tem como julgar contrariamente. Não tem como. Então, a gente precisa refletir. Eu já disse outra vez, Nelson Rodrigues fala, quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. E eu fico muito feliz e muito triste ao mesmo tempo com a ascensão do desembargador Amilcar Maia à presidência do tribunal, porque infelizmente ele vai precisar passar um tempo fora. E é uma pessoa que tem um voto consciente. Qualquer dúvida que se tenha sobre terapia em ambiente escolar e domiciliar, se resume a ler o voto do desembargador Amilcar nas decisões, a não ser que ele tenha mudado hoje, que eu acho que não. Mas, dizer, se eu tenho um problema de pressão e um médico passa para mim captopril de 10 miligramas, desembargador Glauber, doutor, mas você só vai tomar o de 5, porque é o que a Unimed dá. A gente cobre sua doença, muito embora o autismo não seja uma doença, mas eu só vou dar metade do que você precisa. Mas na hora de pagar todo mês, é o valor inteiro. Eu gosto muito de repetir, porque eu gosto de falar, não é como advogado, porque o cliente pagou honorário, nada disso. Porque eu sou advogado, todos ou a maioria sabe, eu sou pai de uma criança com autismo, eu sei o que é ABA, eu sei o que é Denver, eu sei o que é TO com integração sensorial e falo com conhecimento de causa. Porque procurei me qualificar para estar aqui. Para o primeiro direito que eu defender ser do meu próprio filho. Mas eu deixo a paternidade da porta para fora. Eu só quero que seja levado em consideração, doutor Glauber, Vossa Excelência que vai votar agora, hoje. Porque, teoricamente, nós temos um empate de doutor Amilcar e doutor Diego. Vossa Excelência vai ser o voto do encaminhamento de como vai sair a decisão. E eu preciso dizer, inversão de valores.
Eu perguntei à testemunha, me diga uma coisa, que eles falam muito, porque o AT não é profissão regulamentada. Eu disse, me diga uma coisa, o AT que está na clínica, é esse mesmo AT que você disse que não tem é profissão regulamentada? Aí ele disse, é. Então, eu não quero mais ensinar missa vigária, eu estou me tornando repetitivo. Mas, enquanto eu tiver prerrogativa de advogado, os julgadores daqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, onde eu atuo, vão precisar me ouvir. Porque a Câmara entende dessa forma. Ok, será que a gente vai precisar subir esses processos para o STJ, para quando essa criança tiver com 1, 2, 3 anos, ou então, pelo menos quando as sentenças chegar com as apelações, que sejam acatadas as nulidades, mandando fazer a instrução. Fora esse, doutor Diego, se Vossa Excelência, que é um magistrado que procura se aprofundar nos temas, veja se não nesse, mas pegue o número desse processo, olhe o depoimento das 2 analistas do comportamento que eu levei, que são as maiores autoridades em aba Denver do Rio Grande do Norte, que elas foram prestar depoimento como testemunha compromissada, informando que não existe terapia aba em ambiente exclusivamente clínico, que fazer terapia aba em ambiente exclusivamente clínico é mesmo que não fazer. Então, cabe ao Tribunal de Justiça agora uma escolha. Porque sequer existe desequilíbrio econômico, uma vez que a hora aba paga na clínica é a mesma hora aba que se paga na escola e em casa, sem botar R$1 a mais, talvez uma passagem de ônibus. Somente isso. Portanto, desembargador Amilcar, conhecendo o entendimento de Vossa Excelência, diante dos esclarecimentos, doutor Diego, que eu fiz ao senhor sobre os votos dos recursos especiais que eu trouxe na sessão passada, dos números, está aqui, repito se for preciso, considerando inclusive o testemunho do próprio testemunho da Unimed. Regulamentação da ANS, rol, não tem nem mais para onde correr. Tem que se conceder. Agora, não se ampliar, não se estender um tratamento para ambiente escolar, outra coisa, que essa é para fechar, para eu encerrar. A juíza perguntou à testemunha, esse tratamento em ambiente escolar é mesmo necessário? Ele responde, existe uma grande discussão, pois a própria escola oferece um profissional de apoio, que não é o assistente terapeuta. Então, por mais que se tente confundir as pessoas, assistente escolar especializado é uma coisa, acompanhante terapêutico é outra. Aplicador do método ABA. Está previsto concessão de tratamento em ABA e não conceder para ambiente escolar e domiciliar, porque é ambiente escolar. E é ambiente escolar e domiciliar, eu quero deixar muito claro, em razão, por exemplo, da idade da agravante. Quando essa agravante tiver um adolescente, esse ambiente vai ser o ambiente natural dela, que é uma praça, um shopping. Não se confunde tratamento escolar e domiciliar com doméstico e pedagógico. Portanto, tendo em vista que não quero me prolongar, até porque o tempo já deve estar acabando, eu pugno pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento apresentado pela Unimed, mantendo-se a decisão de primeiro grau na forma que foi proferida. Agradeço a todos. Essa matéria tem suscitado bastante discussão aqui na nossa Câmara a respeito desses tratamentos que são realizados, se poderiam ser deferidos ou não. Eu peço até desculpas às partes que estão interessadas nesse processo, porque me demorei bastante para chegar a uma conclusão, fazendo um estudo dentro dos meus limitados conhecimentos a respeito do alcance dessas terapias. Inclusive verificando casos no próprio YouTube, na situação como esses tratamentos seriam feitos. E uma conclusão final foi que resolvi me posicionar, e inclusive já tinha registrado essa preocupação antes, com divergência em alguns votos. Me parece que a reprodução do âmbito escolar dentro do ambiente clínico é deveras prejudicada. Não vejo como essa matéria, essa reprodução ser feita. A possibilidade de reprodução do ambiente doméstico dentro do ambiente clínico é até possível, uma vez que teríamos aqueles problemas de mais fáceis serem resolvidos e de serem, digamos assim,
levados para serem solucionados no ambiente clínico. Mas me parece que essa questão do ambiente escolar torna-se deveras prejudicada para a sua reprodução no ambiente clínico, até porque todos os dias com a convivência com outras crianças, com os desafios de aprendizado, não me parece possível haver essa equivalência. E assim, volto aqui a registrar a minha divergência, e me parece que seria parcial na presente situação, pelo deferimento dessa terapia com acompanhamento do técnico especializado no ambiente escolar, uma vez que é um ambiente sui generis de problemas de desenvolvimento que repercutem inclusive no aprendizado e na integração da criança, para ter uma qualidade de vida melhor. Essa situação, até onde eu vi e consegui verificar, ela tem uma eficácia realmente alta para a integração da criança e uma qualidade de vida no futuro, e razão pela qual eu reafirmo o meu posicionamento, que tenho defendido anteriormente, na possibilidade de fornecimento desse tratamento e com o devido acompanhamento no ambiente escolar apenas. E, por enquanto, mantenho o meu posicionamento, aqui acompanhando o posicionamento da turma, com relação à questão do ambiente familiar. Mas defiro parcialmente o pedido com o fornecimento do tratamento ao portador de aspecto autista no âmbito do escolar. Como eu voto, sei que o Dr. Diego aqui registrou a sua divergência, uma vez que, acompanhando o posicionamento defendido no agravo de instrumento 0805874 da relatoria do desembargador Amauri, eu acho até que, inclusive, na ocasião registrei a minha divergência nesse mesmo agravo de instrumento. Aqui nós estamos falando também realmente em agravo de instrumento, não é julgamento da apelação criminal. Dr. Diego continua com o entendimento dele, doutor Diego? Senhor relator, estava analisando aqui com cuidado o caso, né? E novamente verifiquei que trata da temática que nós passamos um tempo a discutir esse tema, né? O desembargador Amauri pediu vista dos processos de Sua Excelência, e acho que por volta de 30 dias a meditar sobre o assunto. Quando ele retornou, nesse período também estive a estudar o tema e fixei essa orientação de que não haveria uma preferência por um tipo de tratamento, seguindo inclusive a nota técnica, mas que esse tratamento deveria ser feito por um profissional da área de saúde, da forma como está na própria, também na nota técnica, e assim me posicionei. E tenho então mantido, até por dever de coerência, esse posicionamento. Citei esse agravo de instrumento por se tratar de algo recente e apenas acompanhar parcialmente. Porque, pelo que eu percebi, a Sua Excelência apenas dá no escolar, né? O domiciliar ficaria de fora, sim, não é isso? Enquanto aqui o posicionamento que a terceira Câmara estava fixando era no sentido de apenas ser no ambiente clínico. Né? E eu venho mantendo. Deferindo que essa extensão desse tratamento do acompanhamento do técnico seja também feito no ambiente escolar, uma vez pela dificuldade de reprodução desse ambiente escolar no ambiente clínico. E como eu já também verifiquei que outras câmaras também têm seguido essa mesma orientação da terceira Câmara, apenas para o ambiente clínico, eu vou manter essa posição. Aproveito a oportunidade apenas para fazer uma ressalva que foi trazida pelo doutor advogado. Numa das últimas sessões, quando eu citei os precedentes do SCJ, eu acho que deixei claro, talvez tenha ficado despercebido, como o doutor Fabem falou, no calor das emoções. Eu não estava dizendo que os acordos que eu estava me referindo era o que o senhor citou. Foi que eu não consegui localizar os seus acordos e, na rápida pesquisa que fiz, encontrei outros que não faziam a diferença que o senhor trouxe, demonstrando que essa questão realmente é conflituosa. Existem posicionamentos de mais de um lado e, obviamente, que o relator e os pares têm que firmar uma posição, e eu firmei essa minha posição. E por isso eu venho mantendo, abrindo espaço, obviamente, com o passar do tempo, evoluir e meditar um pouco mais. Desembargador Glauber. Senhor presidente, primeiro parabenizar o doutor Bruno pelo brilhantismo na defesa oral e dizer, senhor presidente, doutor Diego,
que estou aqui em substituição ao desembargador Amaury. E a minha preocupação neste momento é de manter a estabilidade, a segurança jurídica, né? As suas posições adotadas aqui na Câmara em que tem assento Sua Excelência. Como disse o Dr. Bruno, eu estou na Câmara Criminal, não estou convocado para participar de um julgamento com colegiado ampliado, em que teria a minha posição uma maior liberdade, não que não a tenha neste momento, eu tenho, mas eu preso a essa preocupação, eu vou manter a posição do desembargador Amaury neste julgamento, acompanhar a divergência, pedindo vênia aqui ao relator, desembargador Amilcar Maia. Mas me comprometo, doutor Bruno, de aprofundar o estudo a respeito da matéria e, em eventual convocação para participar de um julgamento com colegiado ampliado, eu não terei o compromisso com a posição adotada neste momento. Então, em conclusão, senhor presidente, eu acompanho a divergência pedindo vênia ao relator. Por maioria, reconheceu e pegou provimento da decisão. Vencido o relator. O seguinte é o 113, também ainda da Unimed. Há um pedido de sustentação oral feito pela doutora Vanderlúcia Alves dos Santos. A doutora Vanderlúcia está presente. Também não havia interesse, pois está desprovendo. Bom dia, Excelência. O agravo solicitado pela doutora Vanderlúcia vai ser solicitado por mim, Bárbara. Mas está desprovendo, doutora. Obrigada. Perfeito. Temos aqui o 108, que também havia pedido uma suspeição firmada pelo desembargador João Rebouças. E tem um pedido de sustentação oral do Dr. Matheus Pereira dos Santos para falar pela parte agravante, no caso a COSERN, desculpa, é o 108, o agravo do instrumento 0801789. Dr. Matheus Pereira dos Santos pela parte agravante, COSERN, doutora Gabriele Trindade Vieira pela Escola Canadense Natal, o que consta aqui a parte agravada. Doutora fala pela escola. O advogado da COSERN está presente na sala, então com a palavra, doutora. Olá, excelentíssimos desembargadores, desembargador Amilcar, relator desse agravo de instrumento, desembargador Glauber Rego, ora em substituição, doutor Diego Cabral. Trata-se aqui de agravo de instrumento interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, combatendo uma decisão de primeiro grau proferida para determinar que a companhia realizasse no prazo de 48 horas a ligação de energia elétrica na sede da Escola Canadense de Natal, em nome de quem eu falo nessa oportunidade. Cumpre aqui, Excelências, destacar que a Escola Canadense de Natal, a entidade mantenedora da Maple Bear Natal, escola tradicional na cidade, conhecida, é uma empresa que existe há quase 15 anos, reconhecida pela excelência dos serviços que presta, formada por pessoas sérias, idôneas, cumpridoras de todas as suas obrigações, pelo perfil da própria empresa e até pelas exigências que são colocadas pela rede de ensino franqueada Maple Bear. Trata-se aqui, eu vou fazer alguns esclarecimentos de ordem enfática, porque o fundo jurídico é um pouco mais singelo, mas eu gostaria de esclarecer aqui que a escola teve a sua atividade iniciada no início dos anos 2009, e ao longo dos anos a escola foi se ampliando, alugou um outro imóvel contíguo, em seguida adquiriu um terceiro imóvel próximo àquele primeiro imóvel onde iniciou as suas atividades, e o fato é que no ano de 2019... Só com relação a se era de interesse, porque nós estamos negando provimento ao agravo.
Perfeitamente, Excelência. Então, eu agradeço a oportunidade e dispenso a sustentação. Alguma observação, alguma consideração? Então, prosseguindo aqui, o Carrefour já foi. Temos aqui ainda o 117, que tem uma suspeição do desembargador João Rebouças, que é o agravo de instrumento 080-1017, que tem também o interesse da Unimed, pedido da doutora Beatriz Silveira Santiago para falar em nome da mesma, e indago se a doutora Beatriz está presente na sessão. Que na realidade trata-se de fornecimento, não de respeito à questão de transtorno autista, essa situação, mas sim no fornecimento de procedimento. Estamos conhecendo e desprovendo o agravo. Ver se tem outra situação. Para prosseguir, desembargador João, aproveitar a presença do desembargador Glauber, então esgotar os processos que Vossa Excelência teria algum impedimento, suspeição. Temos aqui o 111, que é o agravo de instrumento 080-6825, tem pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Rodrigo Menezes da Costa. E eu indago se o Dr. Rodrigo está presente para fazer a sustentação oral. Também não. Nesse caso, o 111 tem também a questão do aspecto autista em questão de fundo, mas eu só saber se é relevante. Aqui tem a divergência da mesma situação do que foi deferido anteriormente. Eu acho que a mesma proclamação do mesmo resultado, uma vez que é de agravo de instrumento, idêntico ao 63, registrando a divergência do Dr. Diego e do desembargador Glauber. Essa relação está esgotado. Os da Unimed, falta só um aqui, deixa eu ver. Desembargador João, acho que está esgotada os 123. Deixa eu ver aqui. 123, pronto. É o 123. Exatamente, desculpe, é o 123 e o 113, que ainda está aqui. O 123, Dr. Rodrigo Menezes também requereu para fazer sustentação oral em nome da Unimed. Dr. Rodrigo também não. Essa questão do 123 não é a questão do fornecimento, e sim a questão da possibilidade ou não de limitação das sessões e o tempo de tratamento, e a questão do ressarcimento, da possibilidade de ressarcimento, seguindo a tabela já do plano. Então, nesse caso, é que estamos conhecendo e desprovendo o recurso. E o centro... já foi, 115 já foi, 123 já foi, 126, 112, 113. Eu tinha marcado aqui, mas não foi. Aqui é a doutora Vanderlúcia Alves dos Santos, no 113, no agravo do instrumento 080-84-19.
requereu sustentação oral para falar em nome da Unimed. Doutora Vanderlúcia está presente. Dispensou. Nesse caso aqui, não há, porque não foi provido, e a Unimed aqui fala com ela parte agravada. Então, eu acho que os da Unimed estão esgotados, pelo menos aqui na minha relação. Os que têm sustentação oral já acabaram, e tem esses que não têm sustentação oral. Sim, só que não tem sustentação oral é o 48. Mas o 48 pode ter se registrado até o voto de forma virtual, porque na sustentação oral é só encaminhar e... Mas apenas para acelerar aqui, eu vou ao desembargador Glauber. É o doutor Diego. Nesse caso aqui, desprovendo o agravo de instrumento. O processo é da relatoria do doutor Diego. E já tem um voto da minha relatoria acompanhando, já tem um voto da minha parte acompanhando o voto do doutor Diego, que não trata-se de matéria relacionada a transtorno do espectro autista, e sim tratamento na realidade de psiquiátrico, não é, doutor Diego? O tema da discussão aqui não foi nem taxatividade ou não do rol, era a questão da carência. E por se tratar de uma situação de uma pessoa que estava com transtorno mental e precisando de uma cobertura, de uma internação em caráter de urgência, né? Houve a negativa do plano inicial, mas por se tratar de uma situação de emergência, o plano deveria cobrir, independente do prazo de carência. Era só a questão mais essa. Eu não divido, presidente. Então... Mas esses aqui, que se não tem sustentação oral, pode examinar e determinar a declaração de voto, que são processos da pauta virtual. Então, encerrados os processos que é a pedido de sustentação oral. E não, pelo que eu vejo aqui, os processos da Unimed tem algum da vossa relatoria, doutor Diego? Dependendo de sustentação oral para julgamento? Não, senhor presidente. Então, eu acho que sustentação oral que tem a participação da Unimed e o impedimento registrado naquele outro da COSERT já foram resolvidos. Então, devolveria a presidência ao desembargador João Rebouça para prosseguimento. Senhor presidente, eu peço a permissão para me ausentar da bancada. Pois não, eu sempre agradecer a Vossa Excelência a atenção, dizer que é sempre um prazer e uma honra tê-lo aqui abrilhantando nossos trabalhos. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Tem aquele habeas corpus. Senhor presidente. Olha aqui. Eu agradeço ao desembargador Amil. Tem um Pois não. processo ainda. Deixe-me só localizar aqui. Vossa Excelência pode fazer o pregão do seguinte, e aí é o tempo que eu localizo e... Tá ótimo, sem problema. Perfeito. Então, eu vou chamar aqui o da pauta anterior, 104. Já houve sustentação oral da minha relatoria. Nós estamos conhecendo e dando provimento ao recurso, e não há nenhum destaque no sistema, então estou proclamando os termos do voto do relator. Então é o 133 da pauta, então habeas corpus, é o 080-0291 da relatoria do desembargador Glauber. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. É um habeas corpus, né, e o paciente encontra-se preso, e por conta disso eu trouxe aqui colocado em mesa prisão civil, aí a ementa, o voto está disponibilizado, a leitura da ementa eu imagino que seja suficiente. Constitucional e processual civil, habeas corpus, execução de alimentos,
prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia, ausência de justificativa apta a ensejar a revogação da decretação da custódia, reexame de fatos e provas que não se admite na estreita via do habeas corpus, legalidade do decreto prisional. Eu estou aqui conhecendo e denegando a ordem, senhor presidente. É o meu voto e que submeto aí a... Eu estou observando que não há nenhum destaque aqui no sistema. Então está proclamado no termo do voto do relator pelo conhecimento e denegação. Eu acompanho o relator, registrei o meu voto já. Também, sem divergência, está proclamado. Agora sim, senhor presidente, eu peço permissão para me ausentar. Tá bem. Obrigado. Mais uma vez agradeço a Vossa Excelência a atenção de sempre. Obrigado. Dando continuidade aqui na pauta do dia, o 59 é um agravo de instrumento 080-1421, da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Está escrito para sustentação o doutor Valfrido Moreira de Carvalho Neto. Boa tarde, Excelência. Não, bom dia, desculpe. Está em mesa, desembargador Amilcar. Ele fala pelo agravante, né? Vossa Excelência está encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso, não é isso? É. 59. Exatamente, Excelência. Doutor Valfrido, o relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. E não há nenhum Sendo destaque. assim, Excelência, não há interesse na sustentação oral. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência. A Egrégia Terceira Câmara. Obrigado pela compreensão. O próximo é o 66, pauta do dia, apelação civil, 085-4837, a relatoria também do desembargador Amilcar Maia. Está escrita a doutora Débora Pérez Demetroff. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência fala pela parte apelada? Não, tá com um equívoco aí, eu sou pela apelante. Pela apelante? Pelo shopping, isso, pela apelante. Então, o relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso, não é isso, desembargador? Exato, Excelência. E aqui no sistema não há nenhum destaque, estão todos acompanhando Sua Excelência. Tá ótimo, então eu dispenso aí a sustentação. Muito obrigada. E nós aqui agradecemos a compreensão, doutora Débora. Muito obrigado. Então, eu indago a desembargador Amilcar, desembargador Diego, se tem algum processo em mesa ainda que independe de pauta. Da minha parte, não, Excelência. Eu acho que esgotou todos. Também não, senhor presidente. Um pouquinho confuso a de hoje por causa dessa situação, desses processos trocados. Mas acho então, que declaro encerrada a nossa sessão jurisdicional e passo para a administrativa. Julgamentos, administrativo, processo não tem, administrativo. Não é isso. Expediente. Não. Indicações e proposições. Proponho um voto de boas-vindas ao desembargador Amilcar Maia, que retorna do seu período de férias. É sempre um prazer, desembargador Amilcar, tê-lo aqui na terceira Câmara. Não foram férias voluntárias. Desembargador João, bom dia. Bom dia. Bom dia. Excelência, eu estou acompanhando aqui a sessão e a gente tinha feito a inscrição para sustentação na apelação número 42 de ordem. 42? Só um minutinho, doutor. 42. Os processos da relatoria do desembargador Amauri não vão ser julgados, que Sua Excelência está de férias. Não, é de Vossa Relatoria, Excelência. Só um minutinho. Perdoe minha intervenção, viu, Excelência? Perdoe minha interrupção. Tem inscrição? Aqui pela redação de ata, Vossa Excelência não está escrito
Se fez, fez depois do prazo, porque não está escrito aqui no sistema. Mas aqui o processo está em pauta. É Marielson da Costa Simão e Isso. Serasa S.A. Eu represento a Serasa. Aqui o encaminhamento do voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ok, Excelência. Ok. Ok, muito obrigado. Não há de quê. Disponha Mais sempre. uma vez, perdoe a interrupção, Excelência. Não há de dia a quê. todos. Ok. Muito obrigado. Nada. Então, continuando na ordem administrativa, proponho um voto de boas-vindas da doutora Carla Campos Amigo. É sempre um prazer tê-la aqui no nosso trabalho, doutora Carla. Seja sempre bem-vinda. E também propor moções de congratulações às ilustríssimas senhora Nízia da Câmara Correia, esposa do desembargador Oécio Marinho, Regina Alvarenga Medeiros Santos, esposa do desembargador Cláudio Santos, Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do desembargador Dilermando Mota, Isalva Bezerra Cruz, esposa do desembargador Oswaldo Cruz, pela passagem dos seus natalícios nos dias 1º, 17, 23 e 29 de novembro em curso, respectivamente. Todos aprovam? De acordo. Aprovado. Desembargador Amilcar, proposição. Doutor Diego. Sem proposição, senhor presidente. Doutora Carla. Muito obrigado. Tá bom, tá feito o registro. Tá bem, obrigado. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Obrigado.